Eu cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Primeiro domingo do mês de maio. Estamos aqui para a honra e glória do Senhor, prestando culto a Ele, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E nós louvamos a Deus por ter essa oportunidade e estarmos juntos de forma presente ou remota, mas na presença de Deus. Nós vamos agora orar para dar início. Oh Deus amado, Deus querido, obrigada, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos na tua presença para poder prestar culto ao Senhor. Recebe louvor, adoração, recebe, Senhor, e fala conosco durante todo o momento em que estivermos juntos aqui na tua presença. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia e pelos livramentos que o Senhor nos concede todos os dias. Esteja dirigindo esse momento de culto. Esteja dirigindo e falando conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Como é maravilhoso, né, irmãos? Estarmos na presença de Deus. Inclusive tem, né, aquele louvor que a gente sempre canta. Bom é estarmos aqui louvando a Deus. E é muito bom mesmo estar louvando a Deus na presença de Deus. E hoje Deus quer falar com cada um de nós nesse primeiro domingo, para que possamos viver o mês de maio todo e o restante deste ano obedecendo a Deus, na presença de Deus, aprendendo dos seus ensinamentos e sendo abençoado. O tema da mensagem de hoje está no livro de Jonas, capítulo 1, versículos de 1 a 3. E tem como tema, não adianta fugir. E eu convido você agora para juntos efetuarmos a leitura da palavra de Deus. Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis da presença do Senhor. Vamos orar. Deus, lemos a tua palavra e acreditamos porque é do Senhor. Ela é viva e eficaz. E neste momento, Senhor, fala conosco. Que possamos estar atentos à sua voz, atentos, Senhor, ao que o Senhor vai nos ensinar nesse momento. Que nenhuma distração ou perturbação nos impeça de te ouvir, te compreender e praticar o que aprendermos com o Senhor. Fala agora, Senhor. Meu Deus e Pai, eu me coloco como instrumento nas tuas mãos. Me usa, Senhor. E que tudo que sair da minha boca não venha de mim, mas venha do teu Espírito Santo. Usa-me e fala agora. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós lemos aqui um trecho da história de Jonas, que todos conhecem. Deus o falou para ir para um lugar e ele foge e vai para outro. No meio desta viagem, há uma tempestade. E então, as pessoas que estavam dentro daquele barco, elas percebem que a culpa era de Jonas. Então, jogam ele ao mar. E quando ele é jogado, ele é engolido por um grande peixe. Até muitos falam que é baleia, mas nós não sabemos qual é o peixe, porque a Bíblia só fala em grande peixe. E aí Jonas é engolido, e lá dentro do ventre do peixe, ele clama a Deus e Deus o socorre e o liberta daquele peixe. Essa é a história de Jonas, bem resumida, de forma resumida. Como o tema da mensagem é não adianta fugir, mas não adianta fugir do quê? De Deus. Através da história de Jonas, Deus quer nos ensinar que ninguém foge da presença dele. Ninguém foge de Deus. Ele é onipresente, está em todos os lugares. Ele é onisciente, ele sabe de tudo, inclusive lê nossos pensamentos.
E ele é onipotente, ele pode tudo, é o Deus Todo-Poderoso. Então, ninguém consegue fugir. E nós percebemos, se a gente começar a ler a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, hoje e sempre haverá, até o retorno de Jesus, as pessoas têm mania de ficar fugindo de Deus. Outro caso que nós podemos aqui citar é o caso de Caim. Quando ele mata o seu irmão Abel, ele foge e se esconde de Deus, como se pudesse. Adão e Eva, quando pecaram e descobriram que estavam nus e ficaram envergonhados, se esconderam como se pudesse se esconder de Deus, fugiram de Deus. Isso são só alguns casos, mas a gente vê durante toda a leitura da Bíblia que existem situações assim. Na nossa realidade, existem pessoas assim que acham que podem fugir de Deus, fazem as coisas em segredos como se tivessem realmente ninguém vendo, mas Deus vê tudo e sabe de tudo. E sempre vai existir, a não ser quando Jesus voltar. Aí vai encerrar toda essa fuga de Deus, né, da presença de Deus. Mas quem foge da presença de Deus tem consequências. Jonas teve consequências. E através das consequências que Jonas teve, nós também temos e nós vamos aprender. E é isso que Deus quer nos ensinar hoje. Que não adianta fugir da sua presença, da presença dele, porque se você tentar isso, consequências você mesmo vai atrair para a sua vida, assim como Jonas. Então nós vamos ver aqui 3 consequências, né, daquele que pensa que pode fugir da presença de Deus, mas tenta fazer isso. A primeira consequência é: o mal sobrevém sobre o fugitivo. Ou seja, aquele que tenta fugir da presença de Deus vai atrair só coisas ruins sobre ele. O mal vai sobrevir sobre ele, vai estar sobre ele. E esse mal não vai afetar somente a ele, mas também daqueles que estiverem próximos a ele, daqueles que estiverem ao seu redor. Veja o caso de Jonas. Ele foge porque Deus manda que ele fosse para Nínive e ele vai para Tarsis. Os motivos que o levaram a fugir não importam, não importa qual seja o motivo. O que importa aqui hoje é: ele não quis obedecer a Deus e fugiu de Deus, achando que podia. Entra no barco, paga sua passagem e vai. Até o versículo 3 no final fala assim: para ir com eles para Tarsis da presença de Deus. Ou seja, ele fez tudo isso para fugir de Deus, para fugir da presença de Deus. Mas, durante a viagem, como nós já falamos, algo terrível acontece: a tempestade. E aí, então, afeta ele, que acorda naquela gritaria, acho que devia estar todo mundo gritando e desesperado. Ele acorda em desespero, ou seja, ele já começou a atrair o mal, já começou a ficar desesperado, achando que ia morrer. E afetou todos os que estavam no barco com ele, ou seja, todos à sua volta. Então, o mal que sobrevém sobre aquele que foge ou tenta fugir de Deus também recai sobre as pessoas que estão à volta dele, que estão próximos a ele. Então, se você tentar fugir de Deus, você vai atrair um mal para você, para a sua casa, para a sua família, para aqueles que estudam com você, para aqueles que trabalham com você, para a sua vizinhança, às vezes até para a sua cidade, seu estado e sua nação. Então, é algo muito sério. Então, não tente fugir. Eu falo tente porque não tem como fugir de Deus. Não tenta, que não vai adiantar nada. E você vai atrair um mal horrível sobre você e sobre os que estão próximos a você. Mas além disso, que já era motivo suficiente para você entender que não precisa, que não tem como fugir de Deus, vem a segunda consequência, se você fugir. Você começa a aceitar que você pecou. As pessoas normalmente que fogem de Deus, elas fogem, mas ao mesmo tempo não aceitam que estão erradas, não aceitam que cometeram um pecado. Então elas fogem justamente porque acham que suas atitudes estão corretas. Não, eu acho que eu estou certa,
nesse caso aqui, Deus, igual Jonas, não, Deus mandou eu para Nínive, mas eu não vou, porque aquele povo não merece, aquele povo só faz coisa errada, se afasta de Deus, como que eu vou lá agora tentar ajudá-los? Não, não vou. Eu vou para Tarsis, vou para outro lado para ficar longe disso. Não, não vou fazer o que Deus quer, porque Deus está errado. Na verdade, foi isso que Jonas pensou. E quantas vezes nós não pensamos igual? Não, não vou fazer isso, porque embora Deus fale que é certo desse jeito, não daquele, eu vou fazer daquele, porque é o melhor. Deus está enganado. Na verdade, é isso que fazemos quando pensamos dessa forma. Mas o fato de um mal estar sobrevindo sobre você e sobre aqueles que estão à sua volta, começa a fazer você a refletir. Será que a decisão que eu tomei de não obedecer a Deus realmente estava certa? Não. Aí vem a segunda, que é você aceitar o pecado. Você começa, então, perceber que você pecou. Começa a perceber que você errou. Então, você começa a admitir o seu erro. E a admissão do erro, aceitar o pecado e aceitar que você errou, é o primeiro passo para que você possa se libertar desse pecado e receber o perdão de Deus. Porque para receber o perdão, somente aquele que está totalmente arrependido, que reconhece que errou, que pecou, se arrepende e vai aos pés de Deus. Ali começa então a reflexão de Jonas e deve começar a nossa. Não, eu realmente errei. Sim, eu realmente pequei, peço perdão ao meu Deus, peço perdão ao Senhor. Eu estava errado. E é por isso que esse grande mal está sobrevindo sobre mim, sobre minha casa, sobre minha família, sobre todos que estão próximos de mim. A culpa é minha. Então, você começa a aceitar que você é o culpado, que você é o errado. E não é Deus, é você. E a terceira consequência é que começamos a entrar aí em desespero. Foi onde Jonas, quando foi jogado daí no mar, começou a aceitar e engolido pelo peixe. Lá no ventre do peixe, o que aconteceu? O mal sobreveio sobre ele, porque ele caiu no mar, veio a tempestade, ele foi jogado no mar, comido pelo grande peixe. A sequência é lá dentro, ele começa a entender que ele errou, que ele pecou em não obedecer a Deus, em não ir para Nínive e tentar fugir para Tarsis. E aí o que acontece? Ele entrou em desespero. E quando ele entra em desespero, ele se prostra diante do Senhor, clama a Deus dentro do peixe e começa ali a conversar com o Senhor e pedir socorro. Pedir que Deus tivesse misericórdia dele. Pediu perdão, reconheceu o erro e começa então a entrar em desespero. Será que eu vou morrer aqui? Dessa barriga desse peixe? E aí então ele começa a clamar a Deus de toda a alma, de todo o coração, em desespero. E a mesma coisa acontece conosco. Quando nós erramos, tentamos fugir de Deus, o mal começa a sobrevir sobre a nossa cabeça, sobre a nossa família, os que estão próximos. Nós começamos aí diante desse mal, sobrevindo sobre nós, reconhecermos que nós estamos errados, o nosso pecado. E aí entramos em desespero. E quando nós entramos em desespero, porque a situação está incontrolável, e para o homem não tem mais jeito, só para Deus, aí a gente lembra de Deus, em obedecê-lo, em clamar a Ele, em pedir socorro, em nos prostrarmos diante dele e reconhecer que não podemos fugir dele, que o poder é dele, para ele, tudo é dele e para ele. E aí nesse momento, então, nós começamos lá de dentro da barriga do peixe, ou seja, lá naquele momento em que não temos mais o que fazer, só socorrer a Deus mesmo. Aí a gente corre atrás de Deus. Nesse momento, todo mundo lembra-se de Deus, né? Só que daí, nós lembramos também que Deus é maravilhoso. Ele é justo, é amor e é maravilhoso. E quando ele percebe o nosso desespero, quando ele percebe o nosso clamor, quando ele vê que nós estamos realmente arrependidos, decididos a mudar e obedecê-lo, então duas coisas maravilhosas acontecem conosco.
A primeira delas é que vamos ter a solução. Deus, ele vem ao nosso socorro, ele ouve nossa oração, vem ao nosso encontro, vem nos socorrer. Ele vem até nós. E aí começa a ter a solução daquele problema, os espinhos vão sendo tirados, as correntes vão sendo retiradas e Deus começa a agir na nossa vida. E aí vem a segunda coisa maravilhosa que Deus faz, que é a libertação e o testemunho. Ou seja, quando Deus vem no socorro, começa a agir, a solução começa a aparecer, tudo que estava errado é consertado. Nós somos libertos, somos curados, e através dessa libertação e da cura, nós vamos dar testemunho de Deus. Nós vamos falar, mostrar o que Deus fez na nossa vida. A libertação que Ele deu, a cura que Ele deu, tudo que Ele fez, a solução que Ele trouxe, nós começamos a nos libertar do pecado, nos libertar do diabo, daquele problema horrível, e começamos a agradecer e testemunhar. Então, amados, Jonas errou ao desobedecer a Deus e tentar fugir dele, e sofreu grandes consequências. Mas quando ele entendeu que o erro era dele, clamou, entrou em desespero, Deus trouxe a solução, a libertação, e ele foi e falou de Deus. Que nós também possamos da mesma forma. Primeiro, nem façamos como Jonas, nem tentemos fugir e desobedecer Deus, porque não dá. Mas se isso acontecer, tenha certeza que consequências virão. Mas quando essas consequências estiverem acontecendo, que é o mal sobrevindo, que nós possamos reconhecer o erro, reconhecer o pecado, clamar a Deus quando entrarmos em desespero, modificarmos nossa atitude, sair do pecado. E Deus, Ele vai nos abençoar. Deus vai dar a solução para o nosso problema. Deus vai nos libertar e nós então sairemos falando, dando testemunho desse socorro de Deus, dessa libertação do Senhor. Que o Espírito Santo possa ter falado poderosamente com vocês nesse primeiro domingo de maio. Meditem nesta palavra, enviem também para outras pessoas, para que elas aprendam que não adianta fugir de Deus. E que tudo nas nossas ações tem consequências. Mas se agirmos correto, também existem soluções. E pratique esta palavra, para que você seja abençoado pelo Senhor. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Pai querido, muito obrigada pelos teus ensinamentos. Nós não conseguimos fugir de ti. E sabemos que se isso acontecer, nós atrairemos coisas ruins para as nossas vidas. E quando isso estiver acontecendo, Pai, nós precisamos reconhecer nossos erros, precisamos clamar a Ti para que a solução venha, a libertação, e assim nós possamos dar testemunho de Ti. Muito obrigada por este ensinamento, muito obrigada por esta palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, agora nós iremos celebrar a ceia do Senhor. Se você ainda não pegou o seu pão, se você ainda não pegou o seu suco, corre lá na cozinha. Pega para que a gente juntos possamos celebrar a ceia do Senhor. E enquanto isso, vamos abrindo a palavra do Senhor no na carta de 1 Coríntios, capítulo 11, nos versículos 23 a 26. Então, 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26. Vamos então celebrar a ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhante modo, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice
é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, estamos aqui juntos celebrando a ceia do Senhor. E pedimos nesse momento que nós consagramos a Ti os elementos e que o Senhor abençoe o pão, o cálice, e que ao comermos e bebermos, possamos ser abençoados pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu amor, por ter morrido por nós. E nós lembramos disso em obediência à Tua palavra que diz que devemos fazer isso todas as vezes, até que o Senhor retorne. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Podem comer e beber em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, nós já vamos orar encerrando o culto. Que vocês possam ter uma semana abençoada na presença do Senhor. Lembrando que Deus está contigo em toda e qualquer situação. Que vocês possam ser gratos ao Senhor por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é na sua vida. Terça e quinta, devocionais. E eu aguardo você durante a semana, por alguns momentos apenas. Que vocês não só participem, mas também enviem para as pessoas, tanto a mensagem de hoje quanto dos devocionais, porque é uma forma de cumprirmos e obedecer a Deus no ide por todo mundo e pregai o evangelho. É uma forma de você fazer isso. Então não deixe de fazer, de compartilhar. Que a bênção do Senhor esteja sobre você durante essa semana, sobre a sua casa, dando a vocês livramentos e direção. Agora nós iremos orar e depois eu vou impetrar a bênção e estaremos encerrando o culto em nome do Senhor Jesus. Oremos. Senhor, obrigada por estes momentos em que passamos na Tua presença. Obrigada pelos Teus ensinamentos. Dá-nos, ó Pai, uma noite abençoada, que possamos renovar nossas energias. Abençoa, Senhor, todos os que estão ouvindo essa mensagem e suas famílias, derramando sobre eles bênçãos sem medidas. Que esta semana seja uma semana de boas notícias, de bênçãos e promessas sendo derramadas sobre a nossa vida. Cubra-nos com teu sangue, coloca os teus anjos acampados ao nosso redor e livra de todo o mal, seja humano ou espiritual. Guarda a nossa família, guarda a nossa casa, os nossos animais e os nossos bens. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Recebam a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor, sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Glória a Deus. Fiquem com o meu abraço, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Até terça-feira, em nome dele.